Olá, telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Eu sou Cláudia Pacheco, psicanalista da Sociedade de Psicanálise Integral. Estamos aqui com os senhores mais uma vez para que o presidente e fundador da nossa sociedade possa transmitir parte das suas descobertas, né, que ele colocou numa série grande de livros a respeito da psicossociopatologia, a ciência trilógica. Ela estuda as causas e o tratamento das doenças psíquicas, orgânicas e sociais, com uma visão interdisciplinar e unificada. Essa ciência é conhecida como trilogia analítica e é uma ciência completamente inovadora e que tem a sua aplicação em diversos campos de atividade humana. Hoje, por exemplo, nós vamos enfocar um pouquinho mais a respeito dos estudos que o Dr. Keppe efetuou no seu livro A Libertação dos Povos, a Patologia do Poder. Nesse livro ele faz uma análise mais aprofundada de como a psicopatologia do ser humano se manifesta nas posições, nos cargos de poder, principalmente o econômico-social, e as suas consequências na nossa vida do dia a dia, na nossa sociedade e até mesmo no planeta, na civilização como um todo. Você falou algo muito importante aí a respeito, né, da psicopatologia e da sociopatologia. Pega o livro lá de sociopatologia, aquele último, para mostrar o estudo que eu comecei a fazer. Veja, a capa não é muito clara, mas aqui é uma pessoa, é feita pelo Catinari, é mais ou menos assim escura lá, tapada, né, pelas imagens assim de fora. Então, isso que acontece na sociedade. O ser humano, ele está mais ou menos obnubilado pelo que acontece na sociedade, quer dizer, ele sob a influência da patologia social. Quer dizer, perde até a identidade, né, Dr. Keppe? É uma capa bem, vamos dizer, simbólica, né? Então, eu gostaria de dizer o seguinte, que nesse livro eu coloquei como o ser humano, ele em geral é patológico. E quando ele pega o poder, não é que o poder o torna doente, é que quando ele pega o poder, ele sobe no poder, então aí ele dá mais vazão à patologia que ele tem. Então, se o indivíduo não tem poder nenhum, ou tem pouco poder, ele geralmente não pode fazer tanto estrago, né? Agora, se ele tem um poder maior, como esses presidentes, né, dessas nações do primeiro mundo, ele faz um estrago maior. E aí o povo, que praticamente sofre a corrupção dos poderosos, eles também imitam os poderosos. Então a sociedade é o indivíduo. Lá em cima, cometendo corrupção, e aqui embaixo também. E um dia, se esse indivíduo aqui de baixo, que sofre a corrupção dos poderosos, ele sobe, então ele vai fazer o mesmo lá em cima. Vai corromper também os outros, vai usar o poder para praticamente em benefício dele. Então veja esse primeiro cartaz que eu pus aí. O pior que existe é o egoísmo dos poderosos. Essa frase foi muito comentada por Thomas Paine nos Estados Unidos, um dos quatro Founding Fathers, que é um dos 4 pais da pátria americana, e quando eles criaram a nação lá, né, independente da Inglaterra, eles tomaram muito cuidado para evitar o poder das pessoas que subiam, porque eles notavam que os indivíduos que galgavam o poder eram perigosos para o país. Então, fizeram leis para controlar esse poder. Os senhores notem que atualmente, né, as nações do primeiro mundo, os presidentes lá, o pessoal que está lá no poder, cada vez eles aumentam o poder deles em detrimento da nação. Quer dizer, o povo sofre, né? Algo para o qual as nações que eles vivem no primeiro mundo não foram criadas. Então eu escrevi um livro nos Estados Unidos, quando eu morava lá, veja aqui.
a libertação do povo. Veja, pus a imagem, né, a bandeira americana e a imagem lá daquele monumento que eles têm. Estátua da Liberdade. Que a França forneceu. Agora, eu gostaria, Cláudia, que você desse uma leitura, assim, logo no início do livro, uma leitura para eles terem uma ideia do qual foi a intenção do livro. Agora, o livro é algo assim que mexe com a pessoa. Olha, eu vou dizer para os senhores uma coisa. Quem lê este livro aqui, muda de mentalidade. Nunca mais a pessoa volta a pensar da mesma maneira. Veja esse trecho que a Cláudia vai ler no início. Convocação, página 5. Queremos convocar todos os indivíduos práticos, todos os que têm idealismo e dinamismo, os que acreditam no bem, na verdade e no belo, para que se unam, para que possam construir um novo mundo, uma nova sociedade, o verdadeiro reino humano sobre a Terra, a fim de que consigamos trabalhar para nós mesmos e desfrutar o que o Criador nos legou e até agora nos foi privado pelos que detiveram o poder econômico em suas mãos. Agora, tem um finalzinho aí, veja o que eu escrevi. Chegamos a um tempo decisivo, no qual não é possível mais continuar alimentando os indivíduos mal intencionados, que se apoderaram do planeta, organizando uma ordem social só para eles, dando-nos algumas migalhas quando sua situação periclita, ou eles são obrigados a fazê-lo. Então, notem o que eu quis falar com isso, né? Que nós não notamos em nenhum povo uma belicosidade, assim, uma atitude, vamos dizer, agressiva de um povo contra o outro. E nem mesmo com o nosso trabalho. Tanto o povo americano, como o francês, como o inglês, como o italiano, o alemão, o português, em geral, todos os povos, e é claro, o brasileiro também, eles não têm assim uma agressão, uma agressividade contra outro povo. A questão de guerras, de lutas assim dentro de uma nação, sempre é provocada quando existe o interesse de grupos que estão no poder e que lançam o povo até em guerras para usufruir daquele poder para continuar e aumentar o poder. Agora, quem que começou, né, com essa questão da vida sensorial como primordial? Veja a foto dele. Aristóteles, Dr. Kepp. Aristóteles, ele praticamente começou a inverter a situação colocando o sensorial, que vamos dizer é 10% na vida do ser humano, acima do psicológico. O que é o sensorial, né? O sensorial é aquilo que o Comte, aquele famoso sociólogo na França, falou que ciência se faz se você sabe do fato, né? Se os seus sentidos alcançam. Então, só existiria ciência, vamos dizer, a realidade. Ele fez aquelas 3 fases, né? A fase supersticiosa, que ele chama de religiosa. A segunda fase seria a filosófica. E a terceira, ele achava que era finalmente a ciência que iria resolver todos os problemas da humanidade. Mas notem que atualmente se resolve menos problemas. Quer dizer, a fase do Comte, né, que seria a melhor de todas, tem se revelado a pior de todas. Então, o que acontece na sociedade? Veja como o ser humano é enganado. Veja o cartaz. Você bebe, fuma ou se droga? Está enriquecendo os grandes exploradores da humanidade. Bom, acho que a coisa é evidente por si, né, Cláudia? Agora, lê a segunda. Você passa noites em baladas, danças e diversões? Além de estragar a saúde,
está ajudando os delinquentes. Porque quem cria esses meios de diversão é só para ganhar dinheiro, né? Está delinquindo também. Veja em terceiro lugar. Você paga caro demais o que compra? Está colaborando para delinquir os indivíduos muito vorazes. Então, o indivíduo que só dá valor a artigos de alto preço, né? É claro que está colaborando para os indivíduos mais vorazes enriquecerem mais. Veja em quarto lugar. Você gosta de explorar o próximo? O prejuízo maior é a do indivíduo que explora, pela destruição de sua inteligência e personalidade. Lá embaixo. É importante haver a percepção de que a atitude sem ética prejudica a quem a faz. Então, notem que poucas pessoas falam isso. A maior parte acredita que o roubo traz vantagem, que é o sujeito sendo esperto, explorando os outros, é o sujeito que colhe vantagens, mesmo nas estradas, né? Ele passa na frente dos outros, é o que... Quer dizer, a humanidade acha que o indivíduo esperto é o indivíduo que colhe vantagens. E por quê? Agora eu vou mostrar algo que os senhores vão estranhar que eu fale isso. Um dos grandes culpados dessa situação do mundo moderno, veja quem é. Adam Smith. Então, quem é esse Adam Smith, né? É um inglês que não entendia nada de trabalho, o pai era cobrador de impostos lá em Londres, e ele praticamente vivia de especulação. Aliás, o pai também, né? Porque cobrador de imposto, indivíduo assim, vive de achacando os outros. Então, a Inglaterra vinha crescendo, né? Num progresso incrível. A questão da terceira fase, né? A industrialização que estava provocando no mundo todo, não só na Inglaterra, lá na ilha. Então surgiu Adam Smith, ele pensou assim, isso pode dar muito dinheiro. Então, ao lado da industrialização, ele criou um grupo que seria o grupo de exploração, né? O indivíduo que faria dinheiro sem trabalho, né? Um grupo de especulação. Então, com isso, brecou o progresso, vamos dizer, industrial na Inglaterra e no mundo todo. Agora, os senhores notem, né, que praticamente a indústria parou, os meios assim, metalúrgicos de produção, a parte, vamos dizer, científica até está parada por causa disso. Porque o ser humano, ele não visa a cultura, não visa o progresso, não visa as artes. Ele visa o quê? O dinheiro, né? Então, nós já voltamos, né? Já retornamos. Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Millennium, traduções e interpretações. An international conference call in English. If it goes well, you could have a new client. Your fluent colleague who normally conducts these meetings is sick. Now, don't you wish you'd learned English? O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Kepper, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso.
encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Kepp está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Kepp, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. Vivemos ainda no paraíso terrestre, mas sem aceitá-lo. Atacamos o que de mais belo, bom e real existe. A consciência de nossa inveja e inversão será o retorno a este paraíso. É para trazer esta consciência que surgiu a associação Stop a Destruição do Mundo. Estamos resgatando o mundo para o bem. Junte-se a nós. No livro A Libertação dos Povos, a Patologia do Poder, que Norberto Kepp escreveu nos Estados Unidos no ano de 1986, inclusive em grande parte inspirado, por aqueles ideais americanos dos Founding Fathers de libertação e dos ideais do iluminismo francês que foram levados para a América do Norte, ele escreve aqui na página 195 que não é sem motivo que Marx, Weber, Comte, por exemplo, não conseguiram os resultados que se pretendiam, porque não atinaram com as causas reais da sociopatologia, que é da psicopatologia. Então, Kepp quer dizer o seguinte, que se nós não entendermos a psicopatologia, como o ser humano é doente por dentro, nós não vamos entender por que ele cria leis doentes e uma sociedade doente. Que a sua teomania, a sua inveja, o seu sadismo, as suas inversões internas, ele transporta tudo isso para a sociedade, em termos de leis, costumes, moral, e que acabam por levar o ser humano a toda sorte de enfermidades e de guerras. Eu vou colocar um quadro aí para mostrar o capitalismo, do Adam Smith, e depois continuado pelo neocapitalismo de Keynes, outro inglês também, e o estrago que esse tipo de orientação fez ao ser humano. Veja esse cartaz. O poder econômico é a causa principal do sofrimento da humanidade. Então, os senhores vejam que é claro que o indivíduo que sabe ganhar dinheiro, ele vai ganhar para ele próprio, por causa da patologia. Uma pessoa que sabe fazer algo, faz para ele. Então, Adam Smith falou, não, a questão é que o indivíduo que sabe ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro para os outros. Isso não se comprovou, Ele fala até da mão invisível, que existe uma mão invisível assim, funcionando, e que essa mão invisível vai trazer através do capitalismo o bem-estar. Só se for a mão do capeta, Cláudia? Porque até agora não trouxe... E é a mão do capeta, Dr. Kepp. Até agora não vejo qualquer benefício não para os povos, Todas as guerras, todas as confusões, todas as brigas, são causadas pelo quê? Pelo dinheiro, pela luta para ter mais dinheiro, para ter mais bens, por causa da avareza, e causada por esses indivíduos loucos pelo dinheiro, que eles são assim, não abrem a mão não para beneficiar os outros. Então veja o Adam Smith, o que ele fez. Primeiro, pensamento mercantilista. O dinheiro como riqueza. Então, notem que ele queria fazer o comércio só para ganhar dinheiro, Essa mentalidade que ficou, que o indivíduo que sabe ganhar é o indivíduo esperto. Em segundo lugar, todo valor no trabalho que gere dinheiro. Então, colocando o valor no trabalho que faz dinheiro. E o trabalho que não faz dinheiro, um cientista, um artista. Geralmente notem que os artistas morrem de fome. Por quê? Porque o artista não é interessado pelo dinheiro. O artista é interessado pelo trabalho que ele faz. Imagina o Miguel Ângelo lá fazendo uma Capela Sistina.
se ele fosse pensar em dinheiro, ele não fazia uma Capela Sistina. Mozart não faria as músicas que ele fez, as óperas, pensando em dinheiro. Nem Bach, nem Beethoven, nem Brahms, nem Verdi, nem Puccini. Eles não fariam os trabalhos que fizeram se tivessem a ideia de ganhar dinheiro. O Schubert passava fome lá em Viena. Ele tinha que fazer música em papel assim de pão, entregava para o padeiro para ele poder comer de manhã pão, lá o lanche que ele, para não morrer de fome. Você nota, né, que as pessoas de valor não dão valor ao dinheiro. Veja em terceiro lugar. Total liberdade para o comércio externo que traz moedas. Veja, sempre a moeda. Em quinto lugar. A riqueza advindo do consumismo. Então veja o consumismo, que maravilha que é hoje em dia, né, o consumismo. O que o consumismo está fazendo? Está acabando com a humanidade. É claro, né, os carros nas cidades principais. Quando nós morávamos em Londres, a gente demorava 2 horas domingo à tarde para chegar na nossa casa, que era perto do Hyde Park. 2 horas. Dentro da cidade. Devido ao congestionamento. E na Alemanha o pessoal já levava mesinhas que paravam nas estradas, eles punham fora e ficavam jogando damas, coisas assim, para passar o tempo. E na Itália a mesma coisa. Na França um pouquinho melhor. Mas para passar por Paris era uma catástrofe. E assim, em São Paulo, né, está assim, no mundo todo está assim. Então, o consumismo, ele está praticamente acabando com a humanidade, porque os senhores sabem, né, que as fábricas de lâmpadas, eles pagaram milhões para os engenheiros fazerem lâmpada que não dure muito, porque assim eles podem vender. Os carros também, né? Fazer uma lataria meio fraca, mesmo que mate o condutor, para poder fazer outro carro, ganhar. Então, tudo que se faz atualmente visa o indivíduo comprar outro, renovar, para o capitalismo não morrer. Porque o capitalismo vive de um lucro maior depois do outro. Então, o consumismo está consumindo o planeta e a humanidade. Essa frase é bonita, Kátia. Ó, quinto lugar, veja lá. Destruição dos valores culturais, artísticos e industriais. Inversão, né? A inversão total da civilização. Então, é isso que está acontecendo. A civilização vai mal por quê? Não é porque está havendo tempestade, porque os vulcões estão estourando, porque há tsunami. Não é por causa disso. Aliás, tudo isso pode já ser em consequência da má energia do ser humano. Se o ser humano, por exemplo, é muito comum, né, no Brasil, ou nos outros países também, o agricultor, quando ele gosta do trabalho dele, as plantas crescem, né, que é uma beleza, as árvores se tornam adultas logo. Tem um ditado, né? O olho do patrão engorda o animal. O olho do dono engorda o animal. O cozinheiro, né, para fazer uma comida saborosa, ele tem que ter amor pela comida. E assim, se o indivíduo não tem amor pelo que faz, ele não consegue fazer nada de bom. Aliás, o amor que ele tem vem pelo trabalho dele. Quer dizer, não é que ele tem que gostar do que faz. Olha, isso é muito importante. A pessoa acaba gostando do que faz. O amor vem com a ação. Ação primeiro, o amor em segundo, a razão em terceiro e as artes, né? Assim, colocando harmonia em todos eles. Então, o que aconteceu, né? Depois veio o neocapitalismo com essa pessoa, veja lá. John Maynard Keynes. E ele fez um tipo de regime neocapitalista onde nem podia usar o dinheiro, tem que guardar. Então o que acontece? A pessoa ganha dinheiro para guardar. Então, não usando o dinheiro,
o país para, como muitos países estão parados. Até Estados Unidos não fazem mais aquelas pontes, túneis, não fazem mais aquelas estradas incríveis. Por quê? Porque agora é usar o dinheiro para brecar aquela atitude de não fazer mais nada. Mas vamos ver as perguntas, né? O Dr. Kepp, na Libertação dos Povos, né, diz que o poder econômico ele atrasa o desenvolvimento da humanidade, né? É uma ideia assim que geralmente o pessoal costuma pensar o contrário, porque eles acham que é o poder econômico que traz desenvolvimento. Mas se a gente for ver bem, o poder econômico só financia e desenvolve aquilo que traz lucro para ele. Então, por exemplo, os automóveis ainda utilizam esse combustível poluente que causa males respiratórios porque traz lucro, mas já foram desenvolvidas várias tecnologias que poderiam ser aplicadas muito menos poluentes e que trariam um desenvolvimento no transporte. Quando a estrutura econômico-social for modificada, a esmagadora maioria de doenças e acidentes será evitada. Então, o que nós observamos é que o estresse que é gerado, né, por essa vida de subsistência que o poder econômico impinge às pessoas, ele faz com que a pessoa fique doente. Por outro lado, a mídia sabota a verdadeira ciência e dá informações enganosas assim, para o povo. Então, incentiva o alto consumo de álcool, de açúcar, incentiva a colocação, por exemplo, de flúor na água. E tudo isso gera mais doenças. Então, nesse livro A Libertação dos Povos, na página 49, Meios de Comunicação no Poder, Dr. Kepp mostra que as grandes empresas multinacionais, bancos, companhias de petróleo, grandes empresas de medicamentos, compraram os meios de divulgação para fazer a propaganda dos produtos deles. E que então o povo é doutrinado segundo os interesses econômicos dessas empresas. O jornal vai dar sempre aquilo que é de interesse dessas empresas. Assim sendo, diz aqui, o que se vê é um elogio constante aos poderosos e a qualquer ideia e pessoa que melhore esse poder. Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Odontologia Psicossomática Trilógica. The interview's going wonderfully. It's a big opportunity at a great salary. Only one hurdle left. A conversation with your new director. She's from California. Now, don't you wish you'd learned English? Este livro tem a finalidade de analisar o motivo pelo qual a espiritualidade foi colocada em plano secundário dentro da existência do ser humano. A humanidade está rebaixada a um plano inferior, sensorial e materialista, necessitando urgentemente retornar ao seu nível normal, onde a vida psíquica tem a total predominância. Leia Teologia Trilógica Científica, de Norberto Kepp, e participe dessa enorme mudança interior e exterior que já teve início na Terra com os indivíduos mais realistas. Neste livro, A Patologia do Poder, quando Kepp analisa a sociopatologia, principalmente dos indivíduos que galgaram posição de poder, ele diz o seguinte: nós não podemos exercer, da maneira que a nossa sociedade está organizada, a verdadeira ação devido ao tipo de trabalho que o ser humano realiza atualmente.
Então, o tipo de trabalho que o ser humano tem que realizar, ele é um grande determinante da sua angústia, da sua insatisfação, porque normalmente a pessoa não pode se dedicar a uma ação construtiva na nossa sociedade. Vejam vocês quantas atividades o ser humano realiza que são para a destruição do planeta. Seja a construção de uma quantidade enorme de carros poluentes, de atividades de especulação bancária, de, por exemplo, consumo de tóxicos, de consumo de matéria-prima desmesurada, enfim, uma série enorme de hábitos extremamente destrutivos, sem falar na droga, na bebida, no cigarro e mesmo em medicamentos. Portanto, a pessoa trabalha para ganhar dinheiro, mas através de uma atividade que está destruindo a si, ao seu semelhante e ao planeta. Eu gostaria de, comentando essa questão econômica social, veja um cartaz que eu vou colocar aí. Usar riquezas que não tem, ou não usar as riquezas que tem, é a mesma corrupção. Não sei se os senhores conhecem um trecho da Bíblia, né? Eu não conheço muito bem assim o número, o versículo, nada disso, mas lá diz o seguinte, que existiam 3 filhos, né? Numa família, um filho, quando o pai foi para o exterior, saiu, não sei, deu para ele uma moeda, para o outro deu 5 e para o outro deu 10. Quando voltou, o que tinha ganho 10 fez mais 10. Então o pai ficou todo contente que o filho foi produtivo. O que ganhou 5 fez mais 5, o pai ficou contente. E o outro que tinha 1, ele enterrou a moeda e não usou. Quer dizer, é um comentário, né, uma parábola que Cristo fez para dizer da importância do indivíduo ser produtivo, da importância para o indivíduo realizar, que o valor do indivíduo está na realização. É como ele fala, né? É pelos frutos que conhecereis a árvore. A árvore boa dá bons frutos, a árvore ruim dá maus frutos. Então, o que eu quero falar com isso? É que a sociedade atualmente só dá maus frutos por causa do quê? Por causa dos indivíduos que galgaram o poder e que são anais sádicos. São pessoas sádicas que estão trazendo as doenças para a sociedade devido a essa ganância pelo bem-estar material, pelo dinheiro. Veja um quadro que eu fiz. Olha lá, no centro está a paranoia, né? A paranoia é o centro de toda a patologia. Não como Freud falava da histeria, Freud foi muito suave na caracterização da doença do ser humano. Não é bem a histeria que causa as outras doenças, é a paranoia. O que é a paranoia? A paranoia é a desconfiança que o indivíduo tem do outro, principalmente a desconfiança daqueles que são mais amáveis, daqueles que mais ajudam. Por exemplo, os filhos têm muito isso com os pais. Ou então, uma pessoa numa indústria tem muito isso com o diretor dele, com o presidente, com as pessoas da empresa. Ou então tem muito isso com o próprio país. Acha que o país é que causa mal e não que ele é que se causa mal. Então a paranoia vem muito da inveja, né? O indivíduo invejoso se torna paranoico. Também o soberbo. É o defeito praticamente do demônio, né? Do Lúcifer. Então, voltando ao esquema, veja lá o que eu pus. A paranoia causa o quê? Embaixo lá, histeria, esquizofrenia, epilepsia. Você quer ler, Cláudia? Catatonia, obsessões, depressão, fobias, angústia. E também... Então, essas são as doenças mais mentais, né? Que a paranoia atinge mais a pessoa. Notem que a pessoa, se ela é doente, ela é paranoica. Se ela não é doente, se ela é pessoa calma, ela não é. Quer dizer, a pessoa só é doente por causa dessa desconfiança, dessa paranoia.
Agora, ao redor da estrela, eu pus as outras doenças orgânicas. Você quer ler, Cláudia? Entre elas, né, rinites, bronquites, enxaquecas, úlceras, asma, colites, resfriados, tumores e assim por diante. Então, eu quero dizer isso, né, que o grande mal da sociedade é que a sociedade atualmente é dirigida por pessoas agressivas, paranoicas, pessoas desconfiadas, invejosas. E o nosso programa, que tem ido para o mundo todo, para a Europa, até para a China vai atualmente, é para fazer com que o ser humano conscientize, né, veja. E não entenda, porque entender é decorar. A pessoa entra numa escola, então decora, e decora a maior parte tudo errado. Então sai da escola com a cabeça meio torta, né? E com isso a pessoa não consegue ter sucesso na vida. Então é por esse motivo que os grandes alunos, aqueles, o mais brilhante da classe, o segundo, o terceiro, são os mais desadaptados na vida fora, né? Quando termina o curso, eles são os que menos resultado têm fora dos bancos escolares. Então são pessoas que nunca querem terminar um curso. Faz um curso, depois outro curso, depois outro. Bom, eu também não estou dizendo para a pessoa ser fracassada, né? Nas escolas que frequenta. Mas é bom como aconteceu com Einstein, levar umas bombas, né, nas escolas, outros autores que fugiram, e a maior parte, né, dos indivíduos de valor não se adaptavam bem à escola, e com isso conseguiram colocar o progresso social muito para frente. Os senhores querem ver umas estultices do ser humano? Põe aí um cartaz. A maior de todas: emprestar dinheiro a juros. Isso gera total escravidão, passa a vida para pagar o banco. Notem, o que faz o dinheiro é o trabalho. Se a pessoa quer pegar o dinheiro para desenvolver o trabalho, não consegue resultado, porque, veja bem, ele já tem a mentalidade de que é o dinheiro que faz tudo na vida. Uma mentalidade de especulação, uma mentalidade de exploração. Agora, o indivíduo que se dedica ao trabalho, aí ele consegue resultado, inclusive enriquecer. Não sabem, por exemplo, do famoso Henry Ford, americano, né, que fez os carros em série, né, o Ford T antigamente. Ele conseguiu montar uma indústria para fazer um carro depois do outro. E com isso ele renovou a indústria, ele conseguiu um resultado incrível. E ele não dava muito valor ao dinheiro. Quer dizer, o indivíduo, todos nós temos que perceber que o trabalho dá uma energia interna, desenvolve inclusive a inteligência, além do amor, desenvolve a capacidade técnica, as artes. É o trabalho que faz tudo. A ação é que faz o ser, e não o ser é que faz a ação. É ao contrário do que a filosofia antiga falava. Veja novamente, em segundo lugar, o que eu escrevi. Tomar drogas e ser viciado em medicamentos. Os hipocôndricos sustentam as maiores economias mundiais. Bom, desde 78, né, Cláudia? Falamos isso na televisão, agora todo mundo também fala, né? O perigo dos medicamentos. O que acontece em qualquer medicamento é que ele desenvolve, por exemplo, uma energia que a pessoa está falhando, um hormônio, algo qualquer, mas quem se cura é a pessoa, principalmente a vida psicológica. E, inclusive, cada medicamento tem, no mínimo, tem 4 ou 5 contraindicações. Quer dizer, a pessoa tomando o medicamento sara de uns sintomas e arranja mais 5. Às vezes arranja até muito mais, como aspirina, essas coisas. De maneira que
A saúde, o esquema de saúde é sustentado agora pelos indivíduos hipocôndricos, né, que têm mania de doença. Senão os laboratórios já teriam todos falido. Terceiro lugar. Viver no consumismo, perda de tempo e de cultura, vida ilusória. A pessoa passa a vida na mediocridade. Esses parecem ser os maiores enganos do homem na sociedade atual. Notem, eu falei, né, que o programa de hoje ia ser forte, né? E é forte mesmo, porque mostra uma sociedade, em vez de ser assim normal, é ao contrário. Como o inglês fala, upside down, né? Assim, o ser humano não anda assim com as pernas para baixo, anda com as pernas para cima e as mãos para baixo. Upside down, assim. Então vamos ver as perguntas, né? Eu gostaria de citar algumas invenções do Nikola Tesla que foram escondidas pelo poder econômico. Por exemplo, a corrente alternada. Quando eles terminaram a usina para fazer corrente alternada, o Tesla já tinha inventado um modo de transmitir eletricidade pelo ar, que poderia inclusive movimentar carros assim numa cidade. E isso foi totalmente escondido porque não ia proporcionar o lucro, por exemplo, que o Westinghouse queria adquirir da venda da energia alternada pelas usinas hidroelétricas. A sociedade atual foi construída pelo poder econômico social. Cada pessoa ao nascer tem de servir a essa estrutura, deixando de lado todos os verdadeiros valores espirituais, artísticos e educacionais. Então é o que observamos atualmente na odontologia, que mesmo na faculdade já é ensinado assim a fazer procedimentos que vão gerar mais lucros, né? E não vão de acordo assim com a saúde da pessoa. Então, um exemplo que eu posso citar é essa questão do clareamento dental, que é uma substância que é tóxica, né, para o corpo, mas que gera muito lucro. Então, uma revista semanal brasileira, uma das maiores, né, ela trouxe uma notícia assim, a medicina que faz milagres. Então eles pegaram esse quadro do Michelangelo da Capela Sistina, que tem aqui a criação, né? Quer dizer, o Criador criando o ser humano. Só que no lugar aqui do Criador, eles colocaram a mão assim de um médico com a luva, como se fosse o doador da vida, num flagrante endeusamento da medicina. E o que a reportagem não menciona é que a terceira causa de morte no momento são os medicamentos. E que também 14% das paradas cardíacas nos hospitais ocorre devido à ingestão de medicamentos. Então vocês veem que é uma imprensa fazendo então a propaganda daquilo que dá lucro e não daquilo que é verdadeiro. Você sabia que São Paulo tem a única escola de línguas psicoterapêutica do mundo? O aprendizado é feito através de literatura terapêutica especializada, o que melhora a sua saúde, baseado no extraordinário método científico de Norberto Keppe. Os professores são nativos de várias nações do mundo e todos são especializados no método psicoterapêutico, aplicado só na Escola de Línguas Millennium. Learning about yourself and life in different languages. Man, what could be cooler than that?
Então, neste livro, A Libertação dos Povos, a Patologia do Poder, Kepp já propõe uma socioterapia para tratar da sociopatologia. Então, ele organizou as residências das empresas trilógicas para poder justamente ter um ambiente de conscientização da patologia individual e social. Assim, por exemplo, a inveja, a competição, os pactos, tudo isso tem que ser conscientizado para haver um controle maior dessa patologia no ambiente familiar, porque normalmente as famílias, se deixadas assim à vontade, elas exercem um centro de muita violência, de expressão de inveja, de agressão e de violência mesmo, né? E nessas residências e empresas trilógicas, não só a parte das emoções descontroladas, das más intenções e também da exploração do homem pelo homem, tudo isso fica administrado, né, pela conscientização. Eu vou aqui citar 2 fatos interessantes. Uma foi que o Ivair falou aqui, o diretor das gravações. Ele disse que o Henry Ford, né, esse que eu citei há pouco tempo atrás, ele falou para todos não se preocuparem em ganhar dinheiro até os 40 anos. E hoje em dia é o contrário, né? Quer ganhar demais antes dos 40. E outra coisa sobre os dentistas, né? A Marcinha, que é dentista, odontóloga, ela comenta que, em geral, a orientação das faculdades de odontologia leva o indivíduo a perder os dentes mais cedo. Então, ela deu um exemplo, a questão da prótese. Quando o indivíduo tem falta de um dente, ela geralmente coloca vamos dizer, uma prótese não fixa, mas móvel, né? Porque a fixa tem que desgastar outros dentes para colocar. Isso, no máximo, dura alguns anos e cai também os dentes. Então, quer dizer, é uma forma do indivíduo acabar ficando banguela, indo muito cedo aos dentistas. Também não quero dizer que não deve ir, né? Claro que deve ir. Mas agora, continuando o programa, vamos ver essa sentença. Não é o ser que realiza o bem, mas o bem é o ser em si. Isso eu quero dizer o seguinte, né? Que não é o ser que faz. O ser é consequência da ação. Então, o amor, né? Vamos dizer, o afeto é uma ação. O ato de amar uma pessoa, de dar afeto, ajudar. A questão da razão também é uma ação. O que é a razão? De colocar cada elemento no seu lugar. E também a questão da beleza é ação. O que é a beleza? É a harmonia das formas, né? A perfeição das formas. O artista, se ele não realiza, o pintor, se não realiza as suas pinturas, ele não é pintor. O músico, se não faz a música, também não é, vamos dizer, compositor. Agora, é muito importante ler algo sobre esse autor antigo. Veja aí. Erasmo de Rotterdam, livro Elogio da Loucura. Agora, ele fala da questão da loucura, né? Que naquele tempo, veja, hein? Há muitos anos atrás, 3 ou 4 séculos atrás, ele já dizia, né, que a sociedade era uma loucura. Então veja o que ele escreve sobre essa loucura social. Denúncia da corrupção das estruturas sociais da sua época. Ele não está falando de hoje, né? Ele está falando desses séculos atrás. Veja que hoje é como o francês fala, né? C'est la même chose, é a mesma coisa. Veja em segundo lugar. O mundo material não sendo residência do pecado. Patologia. Veja que o corpo não é o corpo que leva ao pecado. Coitado, né? O corpo é judiado pelo ser humano. O pecado do ser humano é a soberba, é o orgulho, a inveja, a ira, né? São aqueles elementos que ele herdou dos demônios do Lúcifer. E o corpo é
faz parte da vida e vai ser eterna na vida da pessoa. Um dia ele vai ter o corpo de volta. Quer dizer, não é o corpo que faz a pessoa sofrer com as doenças que ele traz, mas a pessoa que faz o corpo sofrer com a sua... O corpo é vítima das doenças mentais. Veja em terceiro lugar. Visão do bem na estultice. Percepção da inversão. Isso quer dizer o indivíduo golpista, né? O indivíduo malandro, o indivíduo gatuno. Todo mundo acha que esses é que lucram. Quando existe um filme, né, que o indivíduo está sendo perseguido pela polícia, geralmente o público torce para que o indivíduo escape da polícia, né? Por quê? Porque gosta das malandragens. E em quarto lugar, patologia. Dispenseira dos bens. Os loucos são felizes. Erasmo foi um grande psicopatologista. Então, ele quer dizer isso, né, que somente os loucos na sociedade são felizes. Quem são os loucos são aquelas pessoas sem ética. Agora, veja esse cartaz aí. Não vivemos nem 10% do que somos. Então, o que eu quero dizer é que a vida sensorial é no máximo 10% da vida de uma pessoa. O que é a vida sensorial? Alimentação, em segundo lugar o dinheiro, o poder, a vida social, então a vida sexual, afetiva, né? Isso forma 10%. Então, se considera que só isso é válido, só isso é científico, o ser humano tem uma visão muito pequena das coisas. E o resto, né? A vida espiritual, a vida artística, quer dizer, tudo isso que existe ao redor da pessoa, a pessoa não tem. É por isso que o ser humano atual é muito medíocre. Tem um livro sobre isso, a mediocridade do ser humano atual. É por causa disso, porque o ser humano só dá valor ao sensorial. Veja uma outra sentença. O universo é formado pela ressonância escalar divina, aprisionada no tempo e espaço. Então, é o trabalho do Tesla, né? Todos os motores de indução, geladeira, todos os motores atuais, o rádio, a televisão, tudo isso foi descoberta por Nikola Tesla, que através, né, da energia escalar, como ele chama, a energia escalar que vem do espaço, que isso é que dá vida a tudo. E essa energia, é claro, né, vem do ser divino. Então, quanto mais algo é invisível, mais força tem. Então, o que está no espaço tem muito mais força do que aquilo que está na Terra. Então, se, por exemplo, destrói algo espacial, os ares, a atmosfera, tudo isso também destrói a Terra. Então, vamos ver as perguntas restantes. Então, a reportagem a que eu me referi, da revista que fala que a medicina atual faz milagres, ela traz assim reportagens, entrevistas com pessoas que fizeram um transplante de célula-tronco, às vezes tirado da própria medula óssea da pessoa, e tem um infartado lá, uma pessoa que tenha sofrido infarto e que regenerou então o tecido cardíaco. Mas e daí? Então, a pessoa, se ela teve um infarto, é por causa do estresse, dos problemas de raiva, angústia que ela tem, e que dá o problema cardíaco. Aí você regenera aquela célula do coração, mas a pessoa, se ela não for tratada, o doente não for tratado, ele vai ter um novo problema cardíaco, um novo infarto. Então, foi uma solução aleatória, porque tratou-se da doença e não do doente. Então, aqui no capítulo A Ação como Base da Felicidade, o Dr. Kepp fala o seguinte: existem dois fatos fundamentais na civilização atual. 1. Não podemos exercer a verdadeira ação, devido ao tipo de trabalho atual. 2. Somos obrigados a agir contra a vida, contra o que é bom, belo e real. Então, aqui a questão é o seguinte, que a sociedade da forma como está organizada,
As pessoas são praticamente obrigadas a se dedicar a atividades que deem lucro, né, que sejam a favor do sistema econômico. Então, o que realmente pode trazer desenvolvimento para a nossa civilização, no campo das artes, da ciência, da educação e cultura, é impedido de ser realizado. Gostaria que a Cláudia lesse o que eu escrevi no início do livro, A Libertação do Povo, que está também em português. Na página 9, A Libertação do Povo. A função da trilogia analítica é a libertação do povo. Muitos poderão dizer: libertar o povo do quê? E a nossa resposta é a seguinte: o povo, até hoje, foi totalmente escravo dos poderosos, diretamente através da escravidão ou indiretamente por meio dos regimes sociais que vigoram desde a criação da sociedade. Então, eu gostaria de fazer uma recomendação aos advogados, ao pessoal que trabalha, né, com jurisprudência, né, com essas questões de leis, de tentar organizar uma sociedade justa para o ser humano, que vai ser a única maneira do ser humano conviver em paz um com o outro. Então eu vou colocar aí um aviso final, veja. A enfermidade consiste em uma luta contra a verdade, o amor e o belo. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Se o indivíduo não atacar o bem, ele vai ter o bem. Se ele não atacar a verdade, ele vai ter a verdade. Se ele não atacar a arte, o belo, ele vai ter o belo. Então, o que é a doença? A doença não é algo que o indivíduo sente de dentro para fora, é algo que ele coloca contra a própria vida por causa da inveja, da teomania, de uma oposição ao bem, à verdade e ao belo. Se os senhores não se opuserem a isso, os senhores terão saúde, viverão e voltarão àquele paraíso que todo mundo sonha um dia. Até a próxima.